Então, vamos começar a dar início à nossa revisão, né? Acho que já tem gente suficiente. Ver quantas pessoas tem. 13 pessoas. Vamos iniciar, que já deu o horário. Aí quem entrar depois pega a gravação. Estão me ouvindo bem, né? Sim. Certo. Primeiramente, vamos às dúvidas que surgiu no grupo. Foi sobre ISACs, Centro de Ação e Frentes. O slide passou? Sim. Tá. Então, primeiro foi sobre as ZKs. Eu não me lembro, Gislene, alguma coisa assim, alguém assim, não me lembro o nome direito, perguntou sobre a função das ZKs. Então, as ZKs, basicamente a função dela é levar chuva. Ela não tem outra função, basicamente é levar chuva. Quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Essa região aqui é a MEC, certo? A Massa Equatorial Continental. Essa região, essa área aqui é onde fica a MTA, a Massa Tropical Atlântica. E quando essas duas se juntam, que ocorre normalmente no verão, elas formam as ZKs, né? Ou seja, as ZKs é a união, é o resultado da união da MEC com a MTA. E a ZKs é responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa aqui na região norte, centro-oeste e sudeste, que é onde está esse cordão de nuvem aqui. E essa ZKs, ela dura aí uns 4 a 10 dias, certo? Então, basicamente, a função das ZKs é levar chuva em todo esse cordão de nuvem que está no Brasil, né? Pegando da região norte, centro-oeste e sudeste. E as ZKs é o resultado da união da MEC com a MTA. Certo? Quem perguntou tá aí? Gislaine? Podemos seguir, pessoal? Pode. Tá. Boa tarde, gente. Bom, teve dúvidas também sobre os centros de ação. Acho que foi Gislane também e foi Tânia que perguntou sobre as depressões, que é a mesma coisa. Perguntaram sobre a influência dos centros de ação. Aí a gente tem que tirar da cabeça esse nome centros de ação. Quando falar nisso, vocês lembram de alta e de baixa pressão, que é a mesma coisa, igual está aqui no texto. São zonas de alta e de baixa pressão que existem no nosso planeta. E aí, qual que é a influência desses centros, né? Qual a função deles? Nada mais é do que os centros de alta pressão dispersar os ventos, dispersar as massas de ar, e esses centros de baixa pressão vai receber esses ventos, vai receber essas massas. Então, quando Tânia perguntou sobre o que são as depressões nada mais são do que a baixa pressão. Isso vai variar muito dependendo do autor. Tem autor que vai falar em zona de baixa pressão, outros vão falar em zonas ciclonais ou áreas depressionárias. Então, quando falar baixa pressão, depressão ou ciclonal, é a mesma coisa. Se falar alta pressão, anticiclonal, é a mesma coisa. Então, isso aí vai estar apenas variando de autor para autor. E essas áreas de alta e de baixa pressão, né, elas vão se deslocar ao longo do ano. E como que isso vai acontecer? Através das estações do ano, né? A diferença de radiação nos dois hemisférios, no norte e no sul. Então, vai ter épocas que vai ter alta pressão no local
e vai ter época que não vai ter alta pressão mais, já vai ser baixa pressão, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Tá passando o slide aí? Sim. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou pegar essa parte aqui da Ásia. E eu estou circulando aqui. O mês de janeiro, na Ásia, é inverno. De dezembro a março ali é inverno. Então, aqui no janeiro, nós temos o inverno aqui nessa região da Ásia. Como eu falei lá nas outras revisões, quando está frio, nós temos uma alta pressão. Então, observe, se em janeiro é inverno, aí aqui na Ásia, né, nessa região aqui que está o inverno, vai ser uma alta pressão. Se é uma alta pressão, os ventos vão chegar nesse continente? Não. Os ventos vão sair do continente em direção ao oceano. Os ventos, as massas de ar. Ou seja, qual é a influência desse centro de alta pressão aqui? Dispersar os ventos, dispersar as massas. Aí, quando chega em julho, que já é verão aqui nessa região da Ásia, vai estar quente. Se está quente, o que eu falei? Quando está quente, baixa pressão. Então, observe o continente. O continente aqui já está a letrinha D. A letra D significa depressão, significa baixa pressão. Então, aqui, observe que as setinhas, elas estão chegando aqui, ó. Não estão saindo, estão chegando. Ou seja, agora, os ventos, as massas, estão indo em direção ao continente. Então, o que eu quero concluir com isso? Que essas zonas, né, de alta e de baixa pressão, elas se deslocam no decorrer do ano e a sua principal influência é alta pressão, dispersar os ventos, dispersar as massas de ar, e a baixa pressão, receber essas massas, receber esses ventos. Isso vai influenciar no tempo, na dinâmica do tempo, do clima, e a gente pode observar que nós temos esses centros, uns são maiores, outros são menores, isso pode variar. Quanto maior, mais intenso, mais poder ele tem para dispersar os ventos, né? E aí vai estar variando. Aqui nós temos no hemisfério sul a alta pressão. Observe que eles não mudaram tanto, eles foram apenas diminuindo aqui o seu tamanho, a sua intensidade. Isso porque aqui no hemisfério sul nós temos mais água do que continente. E a água ela demora de alterar a sua temperatura. Então, isso faz com que esses centros ele também demore de ser alterado, de variar para baixa pressão. Então, quando falar do centro de alta pressão, só lembre, dos centros são alta e de baixa pressão, e que eles podem se deslocar ao longo do ano, dependendo da estação, né? Verão, inverno, primavera, outono, esses centros vão se desfazendo e formando outros. Posso continuar? Bom, ninguém falou, então vou continuar. Sobre as frentes, que também pediram para falar sobre as frentes. Quando falamos em frentes, nada mais é do que as massas de ar em movimento. Nós temos massas de propriedades, de características diferentes, temos a massa quente, massa fria, massa seca, massa úmida, e quando essas massas se movimentam, nós temos a frente. Agora, o que vai dizer se é uma frente fria, se é uma frente quente, se é uma frente estacionária ou oclusa? É a massa de ar que for mais intensa. Então, nós temos a massa de ar quente deslocando, a massa de ar frio também. E aí, se a massa de ar frio ela for mais forte, for mais intensa, se deslocar de maneira mais rápida, nós temos a frente fria, porque a massa de ar frio é mais intensa. Então, aqui, quando essa massa de ar frio ela tem maior intensidade, ela avança sobre o território, empurrando a massa de ar quente para cima. Ela vai empurrar e vai predominar por toda a extensão territorial. Então, nós temos a frente fria, porque a massa de ar fria ela tem mais poder. Agora, quando a massa de ar quente ela tem mais força, acontece a frente quente. Então, a massa de ar quente ela é maior, ela é mais intensa, tem mais força e impede o avanço da massa de ar frio.
Então, aqui nós temos a frente quente, quando a massa de ar quente ela é mais forte, ela é mais intensa do que a massa de ar frio. Então, quando nós falamos de frente, nada mais é do que as massas em movimento. A massa que for mais forte vai dar a classificação da frente. Se for a massa de ar frio mais forte, frente fria. Se for a massa de ar quente mais forte, frente quente. Já a frente estacionária é quando as duas massas de ar, né, são, como posso dizer, nenhuma tem força a mais do que a outra. Fica naquele vai e não vai. Nenhuma consegue predominar mais do que a outra. Então, fica aí, né, estacionada. Em algum local onde elas se encontram, elas ficam paradas, pode ser sobre o oceano, pode ser sobre o território, e aí quando elas se encontram aqui, nenhuma consegue empurrar a outra, fica lá parada durante alguns dias. E elas acabam provocando as chuvas, né, continuadas. É a frente estacionária que é responsável, por exemplo, pelas enchentes em algumas regiões, porque elas ficam paradas numa região, nenhuma avança, nem a outra, fica ali estacionada. É quando as duas massas de ar ficam paradas. Nenhuma consegue predominar mais do que a outra. Já a frente oclusa, essa frente oclusa é quando as duas massas elas se encontram e elas se fundem, ou seja, elas se misturam e aí acaba predominando característica de uma frente quente e de uma frente fria, vai variando. Essa frente oclusa, ela ocorre, né, sobre o oceano. Ela se junta aqui numa área de baixa pressão. O que é que eu falei anteriormente? As zonas de baixa pressão, os centros de baixa pressão, são receptores, né, de ventos, de massas. Então, por que que essas massas estão aqui nesse centro de baixa pressão? Porque o centro de baixa pressão é o que recebe. Então, tá à frente a massa de ar quente se deslocando, a massa de ar fria se deslocando também e se depara aqui com o centro de baixa pressão. E aqui elas se misturam, formando essa frente oclusa, né? E aí vai provocar precipitação sobre o oceano aqui nessa área de baixa pressão. Então, agora que tiraram as dúvidas aí, que surgiram no grupo, vamos dar início à revisão, né, de massas de ar e climas no Brasil, certo? Primeiramente, vamos falar sobre massas de ar. Mas o que são massas de ar? Massas de ar é uma porção de ar, né, que tem características comum, né? Depende de sua área de formação. Por exemplo, se uma massa for formada em uma região úmida, essa massa vai ser úmida. Se uma massa for formada em uma região quente, essa massa vai ser quente. Se uma massa for formada em uma região seca, essa massa vai ser seca. E se uma massa for formada em uma região fria, essa massa vai ser fria. E o Brasil tem 5 massas de ar. Elas são equatoriais, tropicais e polar. A MEC, a MEA, a MTC, a MTA e a MPA. Primeiramente, vamos falar da massa equatorial continental, a MEC. Bem, pessoal, a MEC ela é uma exceção à regra, né? Digamos assim, uma exceção à regra. Ela é a única massa que, apesar de ser continental, ela é úmida. Ela é quente e úmida. Mas por que essa massa é úmida, sendo que ela é continental? Bem, o que influencia? Na região norte, temos onde a MEC se forma, está a bacia amazônica, que nada mais é do que a maior bacia hidrográfica do mundo. Outro fator, a floresta amazônica, que confere grande quantidade de umidade com a evapotranspiração, certo? Um terceiro fator é que essa área é uma área
de convergência de ventos alísios, né? De maneira bem simplificada, os ventos alísios é um vento que sai dos trópicos em direção ao Equador e durante esse percurso leva toda a umidade das regiões por onde ela passa em direção à linha do Equador e assim causa grande quantidade de chuvas nessa área. E um quarto fator para essa massa continental ser úmida é a linha do Equador, né? É a região, está situada na região da linha do Equador e é uma área de baixa pressão atmosférica. Portanto, é uma área de ascensão de ventos, né, formando nuvens e, consequentemente, muitas chuvas, né? Ou seja, apesar de ser continental, pela influência desses 4 fatores, ela é uma massa úmida. Mas digamos assim que ela não é uma massa simplesmente uma massa úmida. Ela é uma massa super úmida, tanto que recebe até o apelido de rios voadores. A imagem aqui, podemos perceber a atuação da MEC no verão e no inverno. Mas antes eu quero que vocês observem a legenda. As bolinhas vermelhas são massas quentes. Aqui, ó, bolinha vermelha, massa quente. A bolinha azul é a massa fria. As bolinhas que estão circuladas com azulzinho é a massa úmida. E a bolinha que está circulada aqui de amarelo, a única, na verdade, né? A MTC é a massa seca, certo? E vamos analisar a atuação da MEC no verão e no inverno. De junho a setembro, que é o período do inverno, a massa ela fica restrita à Amazônia, né? Ao seu ponto de origem, ao seu local de formação. No verão, entre dezembro a março, a MEC se expande pelos territórios brasileiros, principalmente na região centro-oeste e sudeste. E já que é uma massa quente e úmida, onde ela for, consequentemente, ela vai levar aumento da temperatura e também o aumento da pluviosidade. E a MEC ela também é responsável pela chuva de convecção. E essa chuva ocorre em razão da diferença de temperatura, né, nas camadas próximas à atmosfera terrestre. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre a MEC? Alguma dúvida por que ela é úmida? Não? Então vamos seguir. Então, agora vamos falar da MEA, a Massa Equatorial Atlântica. A MEA, ela é quente e úmida e ela atua no litoral norte do Nordeste. Por ser quente e úmida, onde ela for vai levar chuvas e aumento da temperatura. E ela ganha força no verão, como vocês podem perceber na imagem. No verão, a MEA ela adentra mais o território brasileiro do que no inverno. A massa tropical continental, a MTC, é a única massa que é seca. Ela é quente e seca. Ela é formada na região do Paraguai, conhecida como Depressão do Chaco, e ganha força no verão, principalmente aí na região centro-oeste. Aqui temos a atuação da MTC no verão. No inverno, ela não atua ou atua com pouca força mesmo aqui no Brasil. E no verão, ela atua sobre a região centro-oeste. E por ser uma massa seca, não ocorre a formação de nuvens e precipitação. Alguma dúvida até aqui? Bom, agora vamos para a massa tropical atlântica, a MTA, que é essa que está aqui. Como o nome já diz, massa tropical, ou seja, é uma massa que está aqui próxima ao Trópico de Capricórnio. Se ela está próxima ao trópico, é uma massa quente.
e é formada sobre o Oceano Atlântico. Então, se é próximo ao trópico e sobre o oceano, é uma massa de ar quente e úmida. Essa massa aqui, como vocês podem observar, ela atua nessa faixa litorânea do nosso país, né? Aqui na faixa do litoral do Nordeste e do Sudeste. O que essa massa tropical atlântica ela ocasiona no nosso território? Ela é responsável por provocar chuva orográfica, que também é chamada de chuva de relevo. Tá? Mas por que isso acontece? Aqui nessa região litorânea, né, nessa faixa costeira do país, nós temos aqui grandes elevações, né? O relevo aqui é bem maior. Temos aqui os mares de morros na região sudeste, por exemplo, e isso vai fazer com que aconteça essa chuva orográfica. E como se dá esse processo? A chuva orográfica, ela é ocasionada por conta do relevo presente nessa região. Então, nós temos aqui o Oceano Atlântico, vem a MTA, né, e tenta avançar aqui para o território. Ela chega aqui no litoral da região Nordeste, Sudeste, e vai tentando entrar. Quando ela tenta entrar para dentro do território, ela se depara com o relevo, né, com os mares de morros, por exemplo. O relevo é muito alto. Então, o que acontece? Essa massa de ar é bloqueada, ela não consegue passar. Mas ela vai desistir? Ela não vai. Ela vai tentar passar mesmo assim. E o que acontece? Essa massa de ar ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, até que chega no ponto que ela já vai estar numa altitude bem elevada. E quanto maior a altitude, mais frio, né? Menor a temperatura. Então, essa massa de ar que chega aqui no topo, ela acaba se condensando, transformando em nuvem e acaba provocando a precipitação desse lado daqui, nessa parte, né, litorânea, onde nós chamamos de barlavento. Após ela conseguir aqui avançar, né, por esse relevo, ela perde toda a sua umidade e consegue ir passar para o outro lado do relevo. Ela consegue ir mais para dentro do território. Só que quando ela ultrapassa aqui, ela já perdeu boa parte da sua umidade. Então, essa massa que chega desse lado acaba sendo uma massa um pouco mais seca, em comparação com a que estava aqui. Com isso, essa massa tropical atlântica, ela é responsável pelas chuvas nessa região litorânea do país. E para fechar, vamos falar da massa polar atlântica, que atua no inverno, a única massa fria, né, que atua aqui no território brasileiro. A massa polar, como o próprio nome já diz, se forma aqui próxima ao polo, né, no extremo sul do Oceano Atlântico. Ou seja, se é próximo ao polo, é uma massa de ar fria, e se está sendo formada sobre o Oceano Atlântico, é úmida. Então, a MPA, ela é fria e úmida. Ok. E quando a gente fala na MPA, nós temos que entender que ela atua em 3 direções diferentes, em 3 ramos diferentes. Quais são eles? O primeiro ramo que a MPA ela atua é quando ela chega aqui na parte da Amazônia Ocidental, nessa região norte aqui. Ela consegue sair daqui de baixo e ir lá para cima. E como que isso é possível? Porque no inverno ela tem muita intensidade, ela é muito forte. As outras massas quentes, elas diminuem a sua intensidade e a MPA, que é fria, ela passa a atuar com mais força e consegue chegar nessa região. E também por conta que essa parte aqui do território brasileiro é uma região plana, não tem nenhum relevo que bloqueie a sua passagem. Então, ela sai daqui e consegue percorrer para essa região da Amazônia Ocidental tranquilamente, não tem nenhum relevo que bloqueie a sua passagem. Quando essa massa de ar polar ela chega nessa parte, ela provoca um fenômeno que nós chamamos de friagem. A friagem nada mais é do que a queda brusca de temperatura. Por quê? Nessa região aqui, as temperaturas elas variam de 28 a 32 graus Celsius. Quando a MPA ela chega aqui, ela provoca uma queda. As temperaturas podem variar de 15 a 16 graus Celsius e isso fica por mais ou menos uns 3 a 5 dias, com essa temperatura mais baixa. E é isso que nós chamamos de friagem. É quando a MPA ela tem intensidade, chega nessa região da Amazônia Ocidental e provoca aí a queda de temperatura.
Já o segundo ramo é quando ela atinge aqui o centro-sul do nosso país. Pega aqui a região sul, um pouco do centro-oeste, um pouco do sudeste. Na região sul, a MPA, ela provoca o que nós chamamos de geada. A geada nada mais é do que o congelamento da umidade do ar, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Fica tudo congelado. E aí, à medida que ela vai avançando, ela vai provocando as ondas de frio, as quedas de temperatura nessas outras regiões, né, do centro-oeste, do sudeste e por onde ela vai passando. Mas na região sul, ela é responsável aqui por causar a geada. E para fechar, o terceiro ramo que a MPA atua é na faixa aqui litorânea, né, nessa faixa costeira do território brasileiro, aqui no litoral do Nordeste e do Sudeste. O que acontece? Essa massa polar, quando ela avança para essa região, ela vai de encontro com a MTA, que nós vimos anteriormente. A MTA, ela é quente, né? E úmida. E a MPA, ela avança e vai se encontrar com essa massa. A MTA, ela não tem tanta intensidade assim nesse período, né? Mas ela vai estar lá presente, né? Porque não é porque ela não tem intensidade que ela não vai estar lá. Ela vai estar lá, mas com uma intensidade um pouco menor, e a MPA vai de encontro. Quando nós temos um encontro dessas duas massas de ar, ambas são úmidas, nós temos o quê? As chuvas nessa região aqui. Então, a MTA já provoca chuva, aí chega no inverno, tem a MPA que aparece e provoca mais chuva ainda. Então, por isso que nessa região aqui litorânea nós temos chuvas durante o inverno, por conta da MPA que encontra aqui com a MTA. Dúvida, gente, sobre as massas? Ou pode continuar? Bem, se ninguém tem nenhuma dúvida, vamos continuar, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. A MPA, ela é a fria, e a MTA, ela, no caso, ela é a quente. Aí, ao se encontrarem as duas, causa o fenômeno das chuvas, fortes chuvas nessas regiões por conta das temperaturas ser diferentes? Uma ser fria, a Isso. outra quente? Aham. Porque ambas são úmidas, né? Só que uma é fria e a outra é quente. Então, quando tem esse choque de massas, de propriedades, né, diferentes, acaba provocando essa chuva aqui nessa região. E também por conta que as duas são úmidas, né? As duas estão carregando umidade, então quando chega aqui provoca chuvas. Essas chuvas são chamadas frontais? É? Chuvas frontais. Certo. Podemos continuar? Então, antes da gente começar a revisar os climas no Brasil, é importante a gente dar uma pincelada sobre os fatores do clima, né, que são aqueles que são responsáveis pelas características do clima, que são a latitude, a altitude, as correntes marítimas, a maritimidade, continentalidade e as massas de ar, que as massas de ar a gente acabou de ver, né, acabou de revisar. Então, vamos para a latitude. Nós já vimos em uma outra revisão os fatores do clima, certo? Mas vamos dar uma breve pincelada mesmo. A latitude, à medida que aumenta a latitude, diminui a temperatura. Observe essa imagem para vocês verem. Aqui temos a linha do Equador, certo? 90 norte e 90 sul. E aqui temos o Sol e os raios solares. Os raios solares incidem de maneira diferente no Equador e nos polos. Por quê? Porque na linha do Equador, os raios solares vão percorrer uma menor distância, então vão chegar mais fortes. Diferente dos polos, onde os raios solares vão percorrer uma maior distância, então vão chegar lá já fracos. Então, à medida que aumenta a latitude, diminui a temperatura,
certo? E eu coloquei essa imagem aqui para vocês perceberem que acima do Trópico de Capricórnio, onde estou passando aqui o pontinho vermelho, está a faixa intertropical. Intertropical quer dizer que está localizado entre os dois trópicos. Então, o Trópico de Capricórnio está aqui a mais ou menos 23 graus. Acima dele está a faixa intertropical, e abaixo, que é a região sul, é o subtropical. Isso vai facilitar um pouco quando a gente for chegar na parte dos climas, certo? Só para dar uma... para vocês darem uma entendida mesmo. Bom, temos também a altitude, que influencia no clima. Acho que vocês já estão cansados de ouvir, né? Que quanto maior a altitude, menor é a temperatura, né? Então, quanto mais vai ficando mais distante do nível do mar, a tendência é a queda de temperatura. E se a gente for pegar aqui o caso do Brasil, a gente pode perceber que nós temos agentes externos que atuam sobre o relevo, né, brasileiro. A chuva, os ventos, as mudanças de tempo, isso são elementos que acabam aí abaixando o relevo. Então, de modo geral, o relevo brasileiro ele é baixo. Se é baixo, então nós temos o quê? Uma altitude baixa. E com isso é mais quente. Claro que tem algumas exceções, como algumas regiões, algumas áreas na região sudeste, né, que são mais altas, mas de modo geral, o Brasil ele tem uma baixa altitude. Então, se está numa baixa altitude, nós temos a predominância aí de temperaturas mais quentes. Temos também as correntes marítimas, que vai influenciar no clima, por quê? As correntes marítimas são grandes bolsões de água que se deslocam sobre o oceano. E essas correntes, elas carregam consigo frio ou calor. Então, por onde essas correntes passam, vai estar aqui influenciando também na temperatura e na umidade dos locais, né, que estão próximos por onde ela está aqui passando. Então, nós temos, por exemplo, a corrente do Brasil, que é uma corrente marítima quente. Então, as águas daqui são mais quentes, provocando aqui maior evaporação. E aqui mais para a parte, né, do sul, nós temos a corrente das Malvinas, que é uma corrente fria. Isso faz com que as águas daqui sejam mais frias e tenham menor evaporação. E isso vai estar influenciando, né, juntamente com outros, com altitude, com questão de latitude, tudo isso atua em conjunto e acaba influenciando no clima. E também temos a maritimidade e a continentalidade, né, que é um outro fator. A maritimidade e a continentalidade é o quanto um território está próximo ou distante do oceano. Então, um local que tem muita maritimidade está próximo do oceano. E um local que tem que está afastado do oceano é chamado de continentalidade. Mas o que vai interferir nisso é o que chamamos de amplitude térmica, né? O fato de estar perto ou de estar longe do oceano. Então, locais próximos, como vocês podem perceber aqui na imagem, né, que estão próximos da água, tem pouca variação de temperatura, que é o caso da maritimidade. E distante da água tem tem uma maior variação de temperatura, né, que é o caso da continentalidade. Certo? Podemos seguir para climas do Brasil? Então, vamos seguir, né? Climas do Brasil. Vocês vão ouvir falar bastante de climograma. Climograma nada mais é do que um gráfico. Esse gráfico que está aqui na imagem. Eu coloquei esse gráfico, esse climograma, apenas para a gente analisar o que é cada coisa, certo? Mas não sei de que lugar que é, entendeu? É só para analisar mesmo, interpretar os meses, a precipitação, a temperatura, enfim. Aqui, desse lado, temos a precipitação.
a precipitação aqui está indo de 10 em 10, como vocês podem perceber. Pode acontecer dela ir de 5 em 5, de 20 em 20, de 15 em 15, enfim. Desse outro lado, temos a temperatura. A temperatura aqui está indo de 5 em 5. Também pode acontecer de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, enfim. E pode acontecer da temperatura estar desse lado e da precipitação também estar desse lado, entendeu? Pode estar trocando. Aqui abaixo temos os meses. A linha verde é a temperatura e as barrinhas azuis representa a pluviosidade. Então, vamos fazer uma análise desse climograma. No mês de janeiro, por exemplo. No mês de janeiro, choveu 70 milímetros. A temperatura esteve em torno dos 11 graus, 12 graus por aí. É isso mesmo, dos 12 graus, 10, 11 por aí. O mês de abril, que foi o mês mais frio, a temperatura esteve em torno dos 9 graus e choveu em torno de quase 70 milímetros, como vocês podem perceber. Julho, que foi o mês mais quente, teve 30 graus e a pluviosidade esteve em torno de 30 milímetros. Certo, pessoal? Entenderam essa parte aí da análise do climograma? Podemos seguir? Explica de novo, por favor. Tá bom. De um lado, vamos ter a precipitação e do outro, vamos ter a temperatura. Pode estar de um lado ou de outro. E a precipitação aqui no caso, né, neste exemplo, varia de 10 em 10. Pode acontecer de ser de 15 em 15, de 20 em 20, enfim. E deste lado temos a temperatura, que varia de 5 em 5. E também pode acontecer de variar de 15, de 10, de 20. Aqui embaixo temos os meses do ano. A linha verde é a temperatura e as barrinhas é a precipitação. Quando a gente for analisar um gráfico, vamos ver o mês vamos ver o verão. O verão é de dezembro a março. Então, a pluviosidade aqui em janeiro, por exemplo, foi 70 milímetros. Você olha a barrinha e vai até os milímetros lá em cima. E a temperatura está lá do outro lado. Então, aqui, bem me acompanhando mais ou menos, a temperatura vai estar em torno de 10, 11 graus, por aí. Em julho, que foi o mês mais quente, a temperatura está em torno dos 30 graus. A precipitação, 30 milímetros. Entendeu? Aqui, mês de abril, por exemplo, que foi o mês mais frio. A temperatura está em torno de 9 graus. A precipitação é quase 70 milímetros. E assim vai. Entendeu? Entendi. Mais pra frente vai ter bastante climograma para a gente analisar. Se no caso também não tiver escrito a palavra precipitação ou temperatura, vai vir pelo menos aí o símbolo de graus Celsius, ou então de milímetros. Então, basta analisar aí as letrinhas. Pode vir só o milímetros aqui e pode vir só o graus. E a mesma coisa os meses, né? Pode vir só 1, 2, 3, 4 e assim vai. Como aqui na frente também tem exemplos assim. Dos meses 1, 2, 3, 4, né? Que é mais tem que contar nos dedos. Mas enfim. Então, vamos falar primeiramente sobre o clima equatorial. O clima equatorial, ele atua praticamente na região norte. Como vocês podem perceber aqui. Essa área verde é o clima equatorial. Aqui temos a legenda. A área verde é o clima equatorial. Como vocês podem perceber aqui no climograma de Uaupés, na Amazônia, as temperaturas são altas o ano inteiro, né? Porque está em uma baixa latitude, né? Está próximo à linha do Equador, e também tem uma altitude relativamente baixa, né? Ou seja, não é uma área elevada, não é uma área que tem presença de morros. Nos meses de junho
a agosto, a temperatura apresenta uma pequena queda, né? Pois é nesse período que ocorrem as penetrações de frentes frias, né? Que causa quedas bruscas na temperatura, que é o fenômeno aí que a gente chama de friagem, né? Como o Cauã disse anteriormente. Como você pode perceber, de junho a agosto, a temperatura está aqui em torno. Aqui está subindo de 1 em 1, né? Está variando de 1 em 1. Então, aqui 24,5 por aí. E como vocês podem perceber aqui, só tem a sigla, né? Milímetros, não tem o nome precipitação, a mesma coisa com temperatura. Só tá os graus Celsius. E em termos de pluviosidade, tem altos índices o ano inteiro, né? Porque o ano inteiro vamos ter aí a atuação da MEC, né? Que é a massa equatorial continental, já que está na região norte. A MEC atua o ano inteiro, então vamos ter aí a atuação da MEC. Certo, pessoal? Podemos para o próximo? Então, agora o tropical litorâneo. Litorâneo, né? Litoral, é o clima que predomina aqui na faixa costeira do Brasil. Essa aqui de vermelho. É um clima quente e úmido. As temperaturas elas são elevadas durante o ano todo. Tem uma pequena queda aqui nos meses de inverno. Lembrei que eu falei anteriormente, no inverno nós temos a MPA que avança sobre o território. E a MPA atua nessa faixa costeira, né? Então aqui, quando chega no inverno, nós temos maior concentração de chuvas. E aqui vai pegar desde o Rio Grande do Norte até aqui mais ou menos na região sudeste e sofre influência das massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico, a MEA, a MTA, a da MPA, e aqui em cima também sofre um pouco de influência das ECIT, né, dependendo assim da estação. E como eu falei, as chuvas são concentradas de outono para inverno nessa região. Então, observe aqui, ó, nesses meses de abril, maio, junho, observe que aqui nós temos maior quantidade de Cauane, chuvas. pega o laser que não tá aparecendo, não. Fica melhor? E agora tá? Tá. Pronto. Nós temos aqui no inverno maior concentração de chuvas e uma pequena quedinha de temperatura, né, por conta da massa de ar frio que está avançando aqui nessa região. E aí no Nordeste, nós temos essa chuva concentrada no inverno, essa faixa aqui litorânea do Nordeste, e no Sudeste nós temos um pouquinho mais de chuva no verão. Então, vamos seguir, né? Vamos para o clima semiárido. Nós sempre ouvimos falar que o clima do Nordeste é semiárido, né? Mas não é o Nordeste, é o sertão nordestino que é semiárido. O que é o sertão nordestino? O sertão nordestino é essa parte laranjinha aqui. Aqui é o semiárido, aqui é o sertão nordestino, certo? Então, tem altas temperaturas o ano inteiro, né? Pois tem latitudes baixas, sendo próximo aí da linha do Equador, e também tem altitudes baixas. Então é bem quente e seco nessa área. Então vamos analisar aqui o climograma de Cabaceiras, na Paraíba. Cabaceiras, só para vocês terem ideia, é a cidade que menos chove no Brasil. Aqui podemos perceber que a temperatura é alta, né? E ocorre aqui uma variação entre 25 a 30 graus. Isso, 25 a 30 graus. Entre os meses de junho a setembro, junho, julho, agosto, entre os meses de junho a setembro, agosto, por assim, é o inverno, né? E podemos perceber um pouco da diminuição da temperatura, dessa queda aqui da temperatura. E o mínimo é 25 graus. Enquanto a pluviosidade, podemos perceber baixos índices,
sendo os 2 meses mais chuvosos aqui, março e abril. Vamos analisar o climograma de Petrolina, para a gente entender melhor. Aqui, no climograma de Petrolina, nos meses de maio a agosto, do mês 5 ao 8, a temperatura diminui um pouco, sendo consequência aí da MPA, da atuação aqui, que é o ramo que sobe. Lembra que a Gawane falou do terceiro ramo? Pois é, da atuação da MPA. E entre os meses de dezembro a março é o verão. E a pluviosidade é mais alta, né? Pois temos aí a atuação da MEA. Lembra aquela massinha que fica aqui? A massa equatorial atlântica? Pois é. No verão ela atua, então causa que chuvas, não são grandes quantidades de chuvas, mas causa uma chuva. E a MEA, né, que é quente e úmida, vai aumentar a temperatura e a pluviosidade, como podemos perceber aqui no climograma. De dezembro a março, aumenta a temperatura e também aumenta a pluviosidade. E uma coisa que influencia, um fator que influencia, né, o sertão ser seco é o planalto da Borborema. O planalto, ele impede que as massas de ar atravessem para chegar do outro lado, né, para chegar no sertão. É um obstáculo, né, o relevo impede que a massa passe, e o que passa basicamente é aquele vento seco, né? Então, por isso o sertão, né, ser seco. Certo? Bom, agora o clima tropical típico, ou também chamado de tropical do Brasil Central, que é esse daqui de amarelo. Vocês podem ver que é um clima que atua em quase todas as regiões do Brasil, né? No coração do Brasil. Pega um pouco do agreste, um pouco do norte, um pouco do sudeste, um pouco do centro-oeste. E esse clima, ele aparece duas estações bem definidas. Como são essas estações? O verão é quente e úmido. Já o inverno, ele é mais seco, um pouco mais ameno, né? As temperaturas são nem muito quente, nem muito frio. E por que que as chuvas aqui se concentram no verão? Por conta que no verão nós temos a MEC, que está aqui na região norte, que ela avança, né, para diversas regiões do país. Então a MEC ela acaba levando umidade para essa região aqui mais do centro e acaba ocasionando as chuvas, né, nessa parte aqui onde predomina o clima tropical típico. Temos também a influência da MTA e da MTC, que está aqui. E também vai, durante o inverno, né, contar com uma pequena atuação aí da MPA, né, que avança sobre essas regiões aqui onde predomina o clima tropical típico. E como eu falei, as chuvas elas são mais concentradas no verão, então eu peguei aqui o exemplo de Goiás, que fica nessa parte, né, do centro aqui do país. Observe que a chuva se concentra, né, em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e aqui no inverno praticamente não tem chuva alguma, né, é mais seco. E as chuvas se distribuem durante aí o verão por conta que a MEC ela leva umidade para essas áreas. Já o tropical de altitude, eu coloquei aqui em vermelho por conta que, se a gente for observar em sites, no YouTube, o clima tropical de altitude ele aparece separado, né? Como um clima igual aos outros aqui, separadinho. Só que eu acho que no material que o Junir passou, não sei se eles enviou para vocês, ele não aparece, por conta que o clima tropical de altitude ele está dentro, né, de uma classificação do clima tropical. Atua como uma faixa aqui de transição do clima tropical para o subtropical. Então, eu acho que não aparece aí no material, mas nos vídeos, na internet, ele aparece separado aqui. E aí, esse clima tropical de altitude, como o próprio nome já diz, é um clima predominante nas áreas mais elevadas, né, do nosso país.
E onde são essas áreas mais elevadas? São aquelas formações serranas na região sudeste, como eu falei anteriormente, que são as regiões mais altas do território brasileiro. Aqui as temperaturas elas variam de 18 a 22 graus Celsius e vai ocorrer chuvas praticamente o ano todo, né? Mas elas são mais abundantes no verão e no inverno é um pouquinho mais seco e também um pouco bem mais frio, por conta que é uma região que tem elevada altitude, quanto mais alto, mais frio. Então, no verão, as temperaturas variam aqui, né, de 18 a 22 graus Celsius, mas quando chega no inverno, nós temos uma quedinha de temperatura por conta dessa questão da altitude. Então, ela vai sofrer esse clima aqui tropical de altitude, ele sofre influência da massa tropical atlântica, da MEC, da tropical continental, né, em menor proporção, e também da massa polar atlântica, que avança sobre aqui. Então, quando vocês forem estudar e se por acaso não aparecer o clima tropical de altitude, é porque ele muitas das vezes é colocado como uma classificação do clima tropical. E para a gente finalizar, né, a nossa revisão, vamos para o último clima, que é o clima subtropical. Então, o clima subtropical ocorre abaixo dos 23 graus. Lembra que eu disse lá no comecinho? Abaixo do Trópico de Capricórnio é o clima subtropical. Daí o nome, né? Abaixo do Trópico Subtropical. Tem médias latitudes, como em torno dos 23 graus, e as 4 estações são bem definidas, né? Com verão quente e úmido e inverno rigoroso, podendo aí ocorrer geadas e neves. Podemos comparar o clima equatorial com o clima subtropical, né? Que não tem a seca. E nenhum dos dois tem a seca, né? Nem o subtropical, nem o equatorial. Mas qual a diferença dos dois? O clima subtropical, ele tem uma variação de temperatura, né? Com estações frias e outras mais quentes. Enquanto no equatorial é quente o ano inteiro, né? E por mais que chova no subtropical o ano inteiro, não é muita chuva se comparado com o equatorial, né? Que também é chuva o ano inteiro e em maior quantidade, né? Devido à presença da Amazônia, está na linha do Equador, enfim. E o subtropical, peguei aqui o climograma de Curitiba, né? Para a gente analisar. Podemos perceber que a temperatura máxima é em torno aqui dos 21, 22 graus. 21, 22 graus aqui pra gente, pra mim particularmente é congelante, tá? Porque eu sou frienta. Então, e a mínima aqui é em torno dos 13, 14 graus. É aqui, ó, no mês de maio, em torno dos 13, 14 graus. E a MPA, a Massa Polar Atlântica, ela atua no sul o ano todo, né? Por isso tem temperaturas mais baixas, sendo o sul aí a região que apresenta menores temperaturas do Brasil. Estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina ocorrem geadas no inverno, né? Já em regiões serranas, como, por exemplo, as serras gaúchas, a ocorrência de geadas e neve nos dias mais frios do ano. Nesses dias, as temperaturas costumam ficar aí abaixo de zero graus. Aqui, no verão, que no período de dezembro a março, os ventos levam a umidade para a região, né? Por isso, esse período tem mais chuvas e uma maior temperatura. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Dúvida, gente?
Quais são os tipos de chuva? Os tipos de chuva? Sim. Tem as chuvas frontais, que é quando tem um encontro de duas massas de propriedades diferentes, né? Uma quente e uma fria. Tem a chuva orográfica, que é quando a massa, a massa de ar, né, ela se depara com o relevo, aí vai fazer com que chova de um lado e do outro não. E tem a chuva de convecção, que acho que a gente pode explicar melhor. A de convecção. Oi? No caso, 3. Isso, são 3. Aí a de convecção ocorre tipo uma célula. O ar quente que está embaixo sobe e o ar frio que está em cima desce. Vamos imaginar, por exemplo, a floresta amazônica, né? Em cima dela temos um ar frio, né? Pois quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto mais próximo à superfície, temos o ar quente. E no caso da MEC, né, que atua na Amazônia, também é úmido. Então, o ar frio, que é pesado, vai descer, o ar quente, que é úmido, mais leve, vai subir. Com isso, essa umidade sobe, né? Ela condensa, transforma em nuvem e chove. Essa é a chuva de convecção, que ocorre aí em razão dessa diferença de temperatura nas camadas próximas à atmosfera terrestre. Em relação aos climas, como vocês acham que ele cobraria uma questão? Vocês acham que ele pediria para explicar cada um ou fazer uma comparação? É mais provável ele pedir para explicar cada um, não sei. Agora sim, quando vocês forem estudar, estudem como se fosse apresentar um seminário. Vai fazendo resumos, vai treinando em casa como se fosse um seminário mesmo, porque na hora que for escrever, aí vocês conseguem organizar as ideias, né? Sem fugir da ordem correta. Então, quando for estar estudando aí, faz de conta que está preparando para o seminário. Isso tenta falar de uma forma, entender de uma forma que vocês consigam passar para outras pessoas de modo que elas entendam. Porque aí, quando vocês for passar para a prova, né, fica tudo organizadinho, do jeitinho que o João gosta. Também ficar atento à questão dos esquemas, né? Onde dá para desenhar, botar um esqueminha lá. É interessante. Pronto? Eu vou parar a gravação. Escrevam bastante, desenhem